Eles têm que recuperar a matéria do ano inteiro. Por quê? Porque eles precisaram, porque eles ficaram em exame. E como nós vamos fazer isso com uma criança com TDAH? Pensa, ela não tem uma fatia do bolo para estudar, ela tem um bolo inteiro para estudar. Hoje nós vamos falar sobre técnicas. Qual o jeito certo de ajudar o seu filho na hora da prova, na hora das provas finais? Qual o jeito errado? É possível recuperar as matérias agora no final do ano? É possível. E a criança tem falta de memória? Não tem. Isso aí é um mito? Não é. A criança tem QI? Não tem. Tudo isso nós vamos falar e eu vou dar a técnica específica até o final da aula de hoje para você trabalhar o hiperfoco do seu filho para ele recuperar as notas finais. Então fica ligadinha que nós vamos falar tudo sobre como fazer para você ajudar o seu filho agora nesse momento das provas finais. Hoje nós vamos falar essas técnicas para você ajudar o seu filho a recuperar as notas. Ele tendo TDAH, não tendo TDAH, tá com dificuldade na escola, tá dificuldade, precisando de ajuda para as provas finais, vamos lá que nós vamos ajudar os pequenos a recuperar as matérias para as provas finais. Prova de final de ano e nós estamos aqui para ajudar o seu filho. Então vamos começar entendendo o que nós não devemos fazer agora, nesse momento de provas finais. Eu sei que muitos deles chegam agora no final com dificuldade, não conseguindo concluir as notas, tendo notas para recuperar, fazer exames e tendo um vasto conteúdo para estudar. Então, o que acontece? Eles têm que recuperar a matéria do ano inteiro. Por quê? Porque eles precisaram, porque eles ficaram em exame. E como nós vamos fazer isso com uma criança com TDAH? Pensa, ela não tem uma fatia do bolo para estudar, ela tem um bolo inteiro para estudar. Então, o que nós temos que entender é que é muita pressão. Hoje nós vamos falar sobre técnicas. Qual o jeito certo de ajudar o seu filho na hora da prova, na hora das provas finais? Qual o jeito errado? É possível recuperar as matérias agora no final do ano? É possível. E a criança tem falta de memória? Não tem. Isso aí é um mito? Não é. A criança tem QI? Não tem. Tudo isso nós vamos falar e eu vou dar a técnica específica até o final da aula de hoje para você trabalhar o hiperfoco do seu filho para ele recuperar as notas finais. Então fica ligadinha que nós vamos falar tudo sobre como fazer para você ajudar o seu filho agora nesse momento das provas finais. Hoje nós vamos falar essas técnicas para você ajudar o seu filho a recuperar as notas. Ele tendo TDAH, não tendo TDAH, tá com dificuldade na escola, tá dificuldade, precisando de ajuda para as provas finais, vamos lá que nós vamos ajudar os pequenos a recuperar as matérias para as provas finais. Prova de final de ano e nós estamos aqui para ajudar o seu filho. Então vamos começar entendendo o que nós não devemos fazer agora, nesse momento de provas finais. Eu sei que muitos deles chegam agora no final com dificuldade, não conseguindo concluir as notas, tendo notas para recuperar, fazer exames e tendo um vasto conteúdo para estudar. Então, o que acontece? Eles têm que recuperar a matéria do ano inteiro. Por quê? Porque eles precisaram, porque eles ficaram em exame. E como nós vamos fazer isso com uma criança com TDAH? Pensa, ela não tem uma fatia do bolo para estudar, ela tem um bolo inteiro para estudar. Então, o que nós temos que entender é que é muita pressão, certo? Quem concorda comigo, se a criança tem que estudar um bolo inteiro, que é muita pressão, bota aí, sim, é muita pressão. Então, já coloca aí no chat se você concorda comigo que é muita pressão, tá? Então, o que nós não devemos, que é um erro que nós cometemos, é entrar no processo de acusação. O que é o processo de acusação? Nós somos cobrados. Porque a gente chega na hora do boletim, nós sentimos a cobrança como se nós fôssemos culpados pelos filhos terem tirado a nota baixa pelos professores, pela escola. E aí nós retomamos esse processo de acusação em cima da criança. Só que se a criança tem déficit de atenção, a criança tem problema de hiperatividade, a criança tem problemas de dificuldades na escola, nós não podemos fazer toda essa pressão no momento do exame final. Então nós temos que fazer ele estudar, prestem atenção,
fazer ele estudar com o estímulo certo e fazer ele entender que é necessário ele aprovar de ano e quais as motivações certas para ele conseguir aprovar e passar. Primeiro ponto, ele não ter que ficar mais um ano vendo as mesmas matérias e o mesmo conteúdo. Ele continuar com os amigos na escola, ele não ver os seus colegas todos seguindo adiante, indo para outra turma. Ou seja, ele vai perder o vínculo com seus amigos, o quanto isso é uma desvantagem. Tem que mostrar para ele o que ele vai perder se ele repetir de ano. Quando nós entramos e temos uma conversa com os nossos filhos, e explicamos para eles o que eles vão perder, é totalmente diferente de acusar. Não é um momento de acusação. Nós não estamos num julgamento, nós não estamos num tribunal, nós estamos lidando com uma criança, nós estamos lidando com os nossos filhos, que têm dificuldades porque têm o TDAH. Então, o errado é entrar no processo de acusação. O correto é entrar no processo de acolhimento. E dizer, eu tô aqui para te apoiar. Se você quer passar de ano, eu vou te ajudar. Mas se você não quiser ajuda, não adianta a mãe fazer nada. E aí mostrar para ele que ele é autorresponsável pelo processo. Presta atenção. Nós não podemos tirar do processo a responsabilidade da criança. E ele tem que compreender que ele é responsável pelo processo de ir bem na escola, de passar de ano, de recuperar as notas. Mas sem pressão, sem acusação, sem vitimização, dizendo, eu vou conseguir. E aí, mostrar para ele que é possível. Não importa a nota que ele necessite, ele pode alcançar porque ele consegue, ele é inteligente, ele tem capacidade. E aí você vai começar a mostrar todas as coisas que ele tem de bom. E aí nós vamos falar o jeito certo. Olha bem, o jeito certo é dizer, você tem capacidade, você é inteligente, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar a técnica, mas você precisa entender que você pode. E aí você vai aumentando a confiança dele. Toda aquela confiança que foi destruída por outras pessoas, você vai aplicar no seu filho. Você vai dizer, você consegue. Use tudo de artifícios para dizer, eu tô do teu lado. E aí vamos entrar no processo de estudo. O que é o processo de estudo? Aí as técnicas que nós vamos falar agora, tá? Primeira coisa que nós temos que entender, a criança ela não tem falta de memória, mas ela tem dificuldade de memória de curto prazo. Mas nós estamos num momento que ela precisa estudar o bolo. Presta atenção. A minha metodologia, ela é aplicada durante um ano inteiro letivo. Mas nós estamos num momento que a gente precisa resolver coisas práticas. Então, hoje, não adianta eu chegar aqui para vocês e dizer, vamos aplicar a metodologia passo a passo. Não, não vai resolver. Nós estamos aqui no momento do desespero, momento de revisão, de provas finais. Eu não vou deixar vocês na mão. Então, nós vamos pegar aquele bolo inteiro que tem que resolver e fatiar ele em várias fatias. Aí vocês vão dizer, como assim? Pensa que você tem uma torta inteira para comer, da matéria do ano inteiro, e você precisa fatiar. E aí, quantos dias nós temos para esse exame final? Pensa comigo. Você precisa ajudar o seu filho. E é isso que ele precisa de você. Ele precisa desse auxílio. Eu tenho tanto de conteúdo para estudar e eu tenho tantos dias para chegar lá. Então, eu vou fatiar esse bolo em tantos conteúdos por dia, tantas horas, então eu vou dividir 1 hora de manhã, né? Digamos que ele agora só vai ter que estudar para as provas, tanto à noite, tanto à tarde, e se ele de manhã tem aula, ou se ele não tem, tanto pela manhã. E aí você vai dividir esse conteúdo de uma maneira que ele consiga ter respiro, ou seja, nos intervalos ele vai fazer coisas diferentes, que não seja estudar. Porque a mente dele vai pifar se ele só ficar estudando. Literalmente, ele não pode só ficar estudando. Então, ele tem que ter, tipo assim, 1h30, 2 horas de estudo. Aí, ele tem que ter 1 hora de intervalo, que ele vai dar essa respirada no cérebro. Volta, 1h30 de intervalo, volta. E aí, você fatiou o conteúdo até o exame.
E aí ele sabe o que ele tem que estudar. Então, ele precisa de ajuda para organizar isso. Se você pegar e disser para ele assim, estuda para as provas, ele não vai saber se organizar. Ele não vai saber como estudar, ele não vai saber o conteúdo que ele precisa. Você precisa pegar esse conteúdo e fatiar para ele de uma maneira estratégica para ele conseguir estudar.